Bom dia a todos. Inicialmente, meus agradecimentos à SBA, à SAESP, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês algumas preocupações que o Conselho Regional de Medicina tem e, provavelmente, em função da nossa posição, dados que colocam em perspectiva um cenário não muito otimista. Primeiramente, vou colocar o contexto por que o Conselho Regional de Medicina tem atuado e, de alguma maneira, intervido na área da formação médica. Ou seja, nós realizamos cerca de 20 julgamentos semanalmente no Conselho Regional de Medicina. Tem um volume de processos que só cresce. E a maioria desses processos relaciona a má prática médica. E quando adentramos no dia a dia desses processos, percebemos que grande parte deles tem a ver com a formação inadequada dos colegas. De maneira que o Conselho hoje recebe cerca de 15 denúncias dias. E, não obstante o nosso esforço de tentar não agravar os colegas, que muitas vezes têm condições inadequadas de trabalho, né, tem uma vida pela frente, ou seja, a gente tem procurado contemplar essas dificuldades da relação socioeconômica e evitado abrir desnecessariamente processos que poderiam ser resolvidos com a orientação, com a conversa. Não obstante tudo isso, só aumenta o nosso trabalho. E hoje nós estamos com 3.289 processos em andamento e quase 600 prontos para julgamento. Ao lado disso, houve um aumento substancial do número de médicos. Nos últimos 14 anos, nós passamos de 80 mil médicos para mais de 121 mil médicos em atividade no Estado de São Paulo. Como é que isso tem acontecido? Tem acontecido porque houve um aumento exponencial no número de escolas médicas nesse país, em São Paulo também. Ou seja, há 14 anos atrás, nós tínhamos pouco mais de 20 escolas no Estado de São Paulo. Hoje nós estamos com 42 escolas. Existe a promessa de que serão abertas mais 10 escolas no Estado de São Paulo. Ou seja, nós temos mais escolas no Estado de São Paulo que em toda a Inglaterra, que tem praticamente 4 vezes a população do Estado de São Paulo. Lógico que isso seria muito bom se tivesse garantido boas condições de ensino e de prática. Mas não é verdade, você sabe disso. A maioria dessas escolas, 80% delas, não tem cenário de prática e de treinamento adequado. De maneira que, lembrando a época que nós começamos a discutir esse assunto e tentar sair do achismo, da impressão pessoal ou subjetiva de que as coisas não vão mal, o Conselho resolveu estudar esse assunto. Então, vamos saber o que está acontecendo. Com uma resistência tremenda das instituições acadêmicas, dos professores. Nós entendemos que o corporativismo faz parte da sociedade democrática e de parcela ponderável dos alunos que não entendiam que o Conselho estava fazendo uma contribuição substancial. E essas frases que fazem parte do documento que originou a disposição do Conselho de investigar cientificamente esse cenário, 10 anos depois elas continuam válidas, elas são doloridas, mas o que mudou é que nós conseguimos colocar na pauta das escolas médicas do Brasil e do MEC que nós temos que avaliar esses estudantes. Nós temos que ter uma maneira científica de comprovar se eles estão formando um médico ou se estão distribuindo diplomas. O Conselho conseguiu colocar isso na pauta. Hoje, ninguém ousa discutir com o Conselho que nós temos que avaliar de maneira adequada os estudantes de medicina que estão sendo formados no Brasil, que até então achavam que era desnecessário. Lógico que nós sabemos que essa era uma tarefa difícil. Não somos idiotas. Eu sou um professor livre-docente. A nossa Câmara que coordena isso, formada por vários professores de universidade. Ou seja, mesmo assim, houve uma tentativa de tentar desmoralizar o trabalho do Conselho. E o trabalho do Conselho é um trabalho pautado na melhor ciência de avaliação, se possa existir. Eu vou mostrar isso para vocês. Lógico que não é possível fazer avaliação perfeita. Ela não existe. O que existe são avaliações, que devem contemplar vários domínios.
O crucial numa avaliação é você saber se existe combinação entre o que você espera que um aluno saiba, que um médico saiba, e o seu desempenho na prática. E isso é possível medir. E saber que esse é o principal fator determinante da ação do médico, é a combinação do conhecimento que ele tem e a consequente atuação no seu dia a dia. Existe uma relação importante. Os preditores, que todo mundo considera importante, o Conselho também, de atitude, né, de características pessoais, elas são relevantes, mas elas não interferem fundamentalmente no desempenho. Não há nenhuma evidência empírica mostrando isso. E é muito difícil, porque é muito difícil fazer isso. Agora mesmo nós temos evidência de escolas importantes, né, formando alunos muito bem treinados com atitudes complicadas. Porque, não por omissão dos professores, porque é muito difícil. Muitas vezes você precisa anos, nós sabemos disso, para determinar qual é a atitude de determinados indivíduos. E muitas vezes nós não conseguimos, né, porque a seleção não nos permite identificar quem será um indivíduo ético de um indivíduo não ético. De maneira que, do ponto de vista de custo-efetividade, a melhor maneira de você avaliar, isso eu tenho um apoio do board americano, que concorda com isso, que avaliou a nossa experiência numa discussão que nós tivemos aqui nessa unidade, mostrando, não, esse é o cenário fundamental, todo o restante é perfumaria. É realmente os testes, né, de múltipla escolha bem feito. Essa é a maneira mais barata de você, pelo menos, garantir que aquele indivíduo tem as condições basais para desenvolver uma prática médica. E esses estudos mostram, inclusive, o desempenho, né, quando o indivíduo sai muito bem numa prova desse tipo, nos próximos 5 a 10 anos. E lógico que existem técnicas mais aperfeiçoadas ou teoricamente mais complexas de avaliar, que se aproximam um pouco mais da prática dos indivíduos, como, por exemplo, o OSCE. Mas quando se compara o desempenho dessas duas possibilidades de avaliação, o teste de múltipla escolha bem feita com o OSCE, é uma coisa muito mais cara, mais complexa, o OSCE não é superior. Não é superior. Então, ou seja, lógico que devemos continuar fazendo isso dentro de uma instituição universitária que está formando, né? Mas quando o Conselho procura intervir e avaliar, realmente houve êxito nessa formação, não há por que gastarmos tanto dinheiro numa técnica que vai agregar muito pouco valor ao que nós já fazemos atualmente, que é o teste de múltipla escolha. Eu estive discutindo com um grupo do board que esteve nesse hospital há uns 3 anos atrás, e eles concordaram que foi um erro, né, o board introduzir uma avaliação teoricamente prática na avaliação deles nos Estados Unidos nos últimos 4 anos. Agregou despesa e não mudou o resultado habitual do desfecho do exame dele. De maneira que, não obstante nós gostaríamos de ter possibilidade de avaliar determinadas habilidades dos egressos, estamos convencidos de que, nesse cenário atual, um bom teste de múltipla escolha ainda é a melhor alternativa para a nossa realidade. Lógico que os nossos adversários são pessoas que estão na vivência acadêmica, né? E eles tentaram, né, criar todas as dificuldades possíveis para que a nossa proposta prosperasse, e ainda criam. Uma delas é tentar contrapor coisas que são diferentes, o exame do progresso com o exame terminal. Quem mais faz exame do progresso e mais propagandeou essa técnica é a Universidade de Maastricht. Só que o exame do progresso é apenas uma das ferramentas que eles usam na avaliação longitudinal do curso. Não é né? E eles fazem 4 vezes por ano o exame do progresso. Eles não fazem a cada 2 anos, como a BEM conseguiu convencer o governo nessa lei dos mais médicos. Não vão fazer a cada 2 anos, eles fazem 4 vezes por ano. Qual é a experiência do grupo de Maastricht em relação a isso? O exame não tem esse tipo de técnica. 4 vezes ao ano, não tem sensibilidade dos primeiros 2 anos do curso médio. É muito caro, muito caro. E não há evidência de que existe grande relação desse teste com o conteúdo do curso. Não há. Ou seja, é uma técnica, ela dá informação, mas não é uma técnica que mereça toda essa ênfase que se coloca em contraposição à proposta do Conselho. Inclusive, né,
um grupo que tem a maior experiência no mundo, hein, coloca que a maioria dos estudantes nem checa os resultados disso nos computadores, nem checa. Ou seja, e isso é feito na Holanda, né, onde tem 8 faculdades de medicina e 6 fazem um exame do progresso de maneira integrada para baratear o custo, que isso é muito caro. Imagina no Brasil, com 247 escolas de medicina, o governo fazendo avaliação a cada 2 anos, né, desses cursos, no segundo, no quarto e no sexto. Quer dizer, inviável, dinheiro jogado fora e, lamentavelmente, setores cruciais da nossa universidade apoiou essa proposta e colocava isso em contraposição à posição histórica do Conselho. Histórica, que nós levantamos o problema e apontamos, né, onde poderíamos intervir e influenciar retrógradamente, ou seja, do ponto de vista de mostrar para as instituições que elas não estão formando. Elas não estão formando. Né? De maneira que, recentemente, o British Medical Journal colocou: o exame do progresso serve, no máximo, para preparar para uma avaliação terminal. Então, nós defendemos uma avaliação terminal, achamos que ela é crucial para tentar influenciar a formação dentro das escolas médicas. Lógico que isso não é panaceia, né? Mas é assim que o mundo vê. Ou seja, nós não estamos defendendo nada extraordinário. No mundo civilizado, onde existe uma preocupação cada vez maior com a formação, o exame terminal se coloca de maneira assim, obrigatória, com um diferencial. Em todos esses locais, o médico recém-formado não tem autoridade para exercer medicina em toda a área, como no Brasil. Não, porque eles são obrigados a fazer residência médica. Se não fizer residência médica, ele não vai ter acesso pleno à área que ele pretende atuar. E se ele for fazer especialidade, ele vai ter que, além de fazer residência médica na área geral, fazer a residência médica na sua área de especialidade. Essa é a maneira moderna de você tentar prevenir erros e os problemas que nós temos hoje na nossa prática. Agora eu vou falar um pouco da nossa experiência. Ninguém tem a vivência do Conselho sobre como se forma médico no estado de São Paulo. Eu não vou generalizar, ninguém. Nós temos 10 anos de avaliação, nós sabemos o que está acontecendo dentro de cada escola e sabemos, inclusive, quais são os problemas que elas têm nas áreas. Sabemos. Temos dados e vamos começar a publicar esses dados, porque achamos que temos que dar essa contribuição no outro patamar, já que, politicamente, as escolas não mudaram, e elas não mudaram nesses 10 anos, com raras exceções, daquelas que têm um compromisso maior, eu vou falar já. Então, ou seja, o Conselho vai começar a generalizar esses dados. Nós temos um compromisso de não punir nenhuma escola de IPC. Nosso compromisso atualmente é trabalhar para que elas reconheçam que existe problema e melhore a sua formação. Para isso, nós criamos uma Câmara Técnica do Conselho, onde participam as escolas médicas. Lamentavelmente, elas participam para criticar o exame do Conselho, na maioria das vezes, ou para tentar ter acesso à prova do Conselho, como se isso fosse a solução dos problemas deles. Não é. Eu vou mostrar. Então, ou seja, não terão essa possibilidade, porque o Conselho é um órgão que não é corporativo. Nós não estamos aqui para defender nem médico, nem professor de medicina, nem aluno de medicina. Nós estamos aqui para defender a sociedade. E essa é uma contribuição que a gente procura fazer. No último ano, vou dar dados, e esses dados, praticamente, eles se superpõem aos últimos 3 anos, quando o exame do Conselho passou a ser um exame necessário para que o indivíduo obtenha a carteira médica. Passou a ser parte do rol de documentos que o Conselho demanda para que o indivíduo receba a carteira. Nós não podemos negar a carteira a nenhum indivíduo, né, que tem o diploma de médico, mas estamos exigindo que ele faça uma avaliação antes de começar a prática médica. Nesse último ano, praticamente 99,1% dos formandos no Estado de São Paulo fizeram a prova. 25 não compareceram e teve mais um tanto similar, menos de 20, que não se inscreveram e depois foram ao Conselho justificar por que não se inscreveram. Então, ou seja, nós temos censo. Estou estudando mais a amostra, não. Nós temos censo, sabemos tudo o que está acontecendo com esses alunos, né, e com suas escolas. Né? A prova do Conselho é uma prova dentro da tecnologia mais moderna. Ela é uma prova de múltipla escolha, baseada fundamentalmente em casos clínicos, ou seja, vou dar um exemplo, e ela contempla principais áreas que se espera que um recém-formado tenha tido formação. Então, ou seja, temos condições de avaliar qual é a área
que aquele indivíduo ou que aquela escola tem dificuldade. E, geralmente, eles concordam com isso. Quando discutimos com as escolas sobre o desempenho dela em determinados módulos, eles realmente falam, não, realmente temos problema, e assim vai. Então, a prova, ela tem sobrevivido o teste do tempo, ela tem se aperfeiçoado. Eu vou mostrar algumas coisas sobre isso. Que é uma questão típica. É uma questão típica de uma prova dessa, ou seja, uma paciente de 44 anos, com febre, dor torácica, com história de que o marido fez um tratamento com tuberculose no período anterior, ela trata de uma doença reumatológica, toma droga imunoterápica, no exame físico foi detectado suspeito de derrame pleural, confirmado, drenou, tem essa característica, quase 60% errou essa questão. Então, é um negócio assim que nos assusta, né? Nos assusta. Mas esse é o modelo médio das questões da prova. O objetivo dessa prova não é saber se o indivíduo é excepcional, ou se ele sabe muito pediatria. Não, é se ele tem um conhecimento básico para começar a prática médica. Então, esse é o nosso objetivo. Então, é duro fazer provas. Nós demoramos quase 3 anos para aprender a fazer esse tipo de graduação. Então, nós utilizamos vários índices. Vou mostrar 2 aqui para tentar graduar a qualidade da prova. Um deles é o índice de facilidade. O que significa isso? Quanto por cento das pessoas que fizeram a prova acertaram aquela questão? Né? Então, se mais de 85% acertou, a questão é muito fácil. Se 65% a 85%, fácil. De 41% a 60%, mediana. Se menos de 40% acertou, considera a questão difícil. Então, observe que de uma maneira geral, a prova do último ano, praticamente 70% das questões era de grau de facilidade fácil, muito fácil ou média. Está atendendo isso, o nosso espírito. A outra técnica que se usa é saber se a prova discrimina quem sabe mais de quem sabe menos, se a prova realmente... Não pode ser uma prova fácil, todo mundo acerta. Se ela separa as pessoas que sabem mais. E a prova, a gente utiliza um índice onde você pega... Se classifica o grupo de indivíduos naqueles 27% que acertaram mais determinada questão e compara com aqueles 27% que acertaram menos. Vê a média deles, vê a diferença. Né? Então, o ideal é que a prova tenha um índice de discriminação que seja entre médio muito bom. Observe que somente 14 questões tinham um índice fácil de discriminar quem sabia alguma coisa de quem não sabia. Né? Fazemos aqui a mesma análise para cada setor da prova. Observe que, em clínica médica, a capacidade de discriminar quem tinha um conhecimento um pouco melhor chegou a 95%. Né? Como é feito isso? Aqui dá exemplo do conteúdo do módulo de clínica médica. São 22 questões, com os conteúdos especificados aí. Aí você compara o grupo superior com o grupo inferior. O grupo superior, aqueles 27% que tiveram notas melhores... Só em uma questão eles não acertaram 50%. Só em uma questão esse grupo teve menos de 50% de acerto. Agora, você pega o grupo inferior, o grupo que é considerado pior, somente uma questão eles conseguiram acertar. Então, a prova não é difícil, a prova é relativamente fácil, e a prova discrimina quem sabe de quem não sabe. Né? Então, você pode fazer essa análise para todos os módulos da prova, pediatria, obstetrícia, ciências básicas e assim por diante. Olha o resultado para o módulo dessa prova esse ano. Ou seja, módulos cruciais na formação médica tiveram menos de 60%. Nós consideramos que 60% era o ideal do ponto de vista do conteúdo da prova, do grau de dificuldade que essa prova tinha em relação às expectativas que nós temos de um recém-formado. Tem várias técnicas, não vou entrar em detalhe, mas, de uma maneira geral, elas giram ao redor de 60% de acerto. Observe que, em clínica médica, cirurgia, pediatria, saúde pública, os resultados como grupo foram decepcionantes para a gente. Isso vem se mantendo praticamente nos últimos 10 anos. Né? E essa a nossa prova desse ano, que tem a mesma característica dos 3 anos atrás, onde se tornou praticamente obrigatório, os resultados se superpõem. Observe que é possível você não somente identificar o aluno, mas nós fizemos comparação. Como estariam as escolas públicas em relação às escolas privadas?
embora as escolas privadas tenham um dobro de alunos das escolas públicas no estado de São Paulo, né, participaram do último exame do Conselho 30 escolas, e dessas 9 são públicas, aliás, 8 são públicas e 22 não públicas. Né? Observe que a média das públicas é 10 pontos diferencial acima das privadas, mostrando que quem puxa a média para baixo, né, são as escolas privadas. Geralmente, as escolas privadas mais novas, né, lamentavelmente, elas estão entrando no mercado de trabalho. Né, nos últimos anos entraram praticamente 6 escolas, nós saímos de 24 para 30, e elas agregam valores negativos nessa composição. Acredito que, se continuar assim, quando tivesse 42 escolas, provavelmente essa média vai estar mais baixa, porque é assim que acontece com a AB. A AB tem muito mais escolas que a gente, e, lógico, eles têm escolas boas, que aprovam 90%, 80%, mas a média de aprovação do OAB para um exame desse no estado de São Paulo é 17,5%. E aí eles falam que o problema é que ele tem muita escola, e muita escola ruim puxa a média para baixo. Né? Acredito que a tendência é piorar. Aqui é um dado histórico da nossa evolução de 2005, quando nós começamos a fazer a prova, e 2004. Observe que nos últimos 3 anos, praticamente é um censo. Todos os alunos de regresso fizeram. Então, a reprovação está por volta de 55%. Né? Ela está por aí. Né? Então, ou seja, é um número acachapante, né? Muito ruim, porque esse indivíduo vai lidar com a vida. A maioria deles não vão fazer residência médica ou não vão ter nenhuma outra forma de treinamento, eles adentram na prática médica, no pronto-socorro, em periferia. Né? Ou seja, e o cenário não é razoável, porque o governo está com uma política lamentável. O Vinícius não está aqui, né? Está com uma política de abrir escola em qualquer lugar, a qualquer custo, né? Sem avaliar as condições, de maneira que vai piorar. Né? Nós já estamos formando 22 mil médicos brasileiros por ano. Nos próximos 5 anos, nós teremos mais de 110 mil médicos a mais no Brasil, né? Com essa qualidade que vocês estão vendo, pelo menos no estado de São Paulo. Observe que é possível a gente comparar a evolução histórica do exame. Eu posso fazer isso tanto na amostra global, quanto por escolas. Né? Tem escolas que participaram de todos os exames. Então, sei como é que ela vem evoluindo em determinado modo, em clínica médica, em pediatria. Né? Nós temos discutido isso com eles. Falou, vocês não melhoraram, vocês continuam piores. Né? E o que é complicado é que, no estado de São Paulo, as escolas são caras. Né? Eu tenho um levantamento desse ano, a média de uma mensalidade de uma escola privada no estado de São Paulo é R$6.000. R$6.000. Tem escolas cobrando já R$11.700. Ou seja, não é para entregar um produto dessa qualidade. E o pior, quem está financiando é o governo, porque o governo está bancando fiéis nessas escolas. Praticamente, quando eu pergunto quem tem fiéis, 30% dessa turma tem fiéis. Né? O governo, de alguma maneira, está contribuindo. Né? E deve piorar, porque está aumentando o número de escolas privadas. Né? E a maioria desses indivíduos terminam conseguindo alguma forma de financiamento. Aqui é um exemplo de uma escola típica. Essa escola, particularmente, ela cobra R$8.500 por mês. Né? Então, ela tinha 249 alunos e aprovou no exame do CREMES 23, 9%. 9%. Então, numa prova simples, devido à prova, 9%. Então, ou seja, é duro, porque você tem essas informações, você tem esses dados, e você não pode fazer nada. Eu não posso impedir que um indivíduo desse entre na prática médica. Então, a formação, lamentavelmente, vem piorando. Né? Aí vocês podem me colocar, bem, e as escolas teoricamente boas? Como é que funciona? Funciona no parâmetro inferior às escolas de outros países. Mas, quem estudou fora, nos Estados Unidos, por exemplo, sabe que para exercer medicina você tem que fazer o board. E para entrar na prática médica tem que fazer a residência. E depois da residência você tem que fazer a prova de clínica médica para você entrar na clínica médica se você não for fazer especialidade. Só depois disso você entra na prática médica. Na prova do board, né, eu tive esse dado confirmado agora, na primeira prova eles podem fazer até 5 vezes, não? Da primeira prova do board passa 90%. 90%.
né? Em algumas escolas passa praticamente 100%. Então, ele fala, em média, Braulio, varia entre 90% e 95% de aprovação, né? No primeira vez que o indivíduo faz. Então, no Brasil, a nossa aprovação está em 45%. Ou seja, é uma diferença muito grande. E lá, eles vão fazer residência médica, com certeza, né? E vão fazer avaliação. Então, você imagine o dilema nosso, né? Do indivíduo vai no conselho, a gente faz aquela solenidade de entrega na carteira, e eu fico imaginando, será que é esse, aquele que acertou só 30 questões? Eu estou entregando a carteira, dizendo que ele é meu colega doravante, né? Então, preocupado com isso, o conselho resolveu ver se a gente consegue mudar um pouco esse cenário. Nós criamos a Câmara Temática de Escolas Médicas, nós discutimos isso, detalhamos essas coisas, mas o resultado tem sido pífio, né? Pouco mais de que 3, 4 escolas melhoraram. Geralmente aquelas que a gente sabia que ia melhorar, que elas já têm um compromisso mais antigo. Mas aquelas escolas mais novas, elas não vêm melhorar. Com 3 exames, todo aluno fazendo, elas não podem falar que há boicote, porque a prova tem análise para saber se ele boicotou ou não. Se ele boicotou, a prova é anulada. A gente identifica estatisticamente se o indivíduo boicotou, né? Tem critério para isso. Então, e aí nós estamos tentando avançar um pouco. Uma das ideias que vai ser discutida é acompanhar os indivíduos que têm uma nota muito ruim, né? Como fazer isso? É complicado, mas nós estamos discutindo. Acompanhar, saber onde ele está, né? Ele mandar um relatório para o conselho, né? Como eu posso convocá-lo? Poder autoritário, às vezes. Mas qual é a alternativa que o conselho tem, se não convocar um indivíduo incompetente para ele me dizer onde é que ele está trabalhando, se ele conseguiu fazer residência, se ele levou em consideração o resultado da prova dele para se aperfeiçoar, porque nós não temos uma lei nesse país que impeça um indivíduo que não é médico, mas que comprou o diploma, exercer a prática médica, né? Porque é assim, ou seja, vale a pena fazer medicina no Brasil. Não tem nenhuma área da medicina que o indivíduo entra na carreira ganhando R$10.000 por mês. E eu não tenho nenhum dos meus residentes que ganha menos do que isso. Então, está valendo a pena, né? Está valendo a pena. Então, ou seja, esse é um problema que não vai resolver, né? Talvez seja essa a estratégia do governo quando resolve formar 1.000 médicos, milhões de médicos, para tentar ver se o mercado resolve essa situação. Só que vai ter um custo muito alto. Qual é o custo alto? Em detrimento da população, que vai ser mal atendida, e a desmoralização da medicina, coisa que nós não podemos permitir. E é essa a nossa briga contra o governo nesse momento. Aqui para mostrar que, não obstante a prova ser restrita ao Estado de São Paulo, nós estamos recebendo em média de 450 alunos de outros estados que vêm fazer a prova do Conselho, provavelmente porque eles pretendem se estabelecer em São Paulo ou fazer residência. O resultado é pior do que o de São Paulo, mostrando que provavelmente o cenário fora de São Paulo não é melhor, porque poderia ser um fenômeno só de São Paulo, essa má formação, mas provavelmente não é, como seria razoável imaginar. Praticamente o número de reprovado chega a 63%. Quando a gente estratifica esses alunos de fora do Estado de São Paulo em privado e particular, o privado e público, o privado ainda é pior, chega quase a 73% de reprovação. Aí o indivíduo vem para São Paulo, hein, fazer residência médica. Você imagina que tem um perfil preocupado com a formação, né? E o outro dado que me deixa assim apavorado, nós fazemos uma enquete sobre quem são essas pessoas. Não tenho tempo, não vou falar sobre isso. Mas aí nós perguntamos, o que é que você acha da sua escola? 85% diz que a escola dele é boa, avalia positivamente. Quer dizer, o pessoal nem crítica tem. Então, se o indivíduo não tem crítica, se ele não sabe os seus limites, o que é que ele vai fazer na prática médica? Então, eu sei o que ele vai fazer, né? Amanhã eu vou estar no conselho, tem mais de 20 julgamentos, eu sei o que é que eles vão estar fazendo. Então, não sei, é a nossa luta, eu sei que vocês têm simpatia por essa luta, né? Eu tenho conversado com a direção de vocês, nós defendemos enfaticamente um exame de habilitação, né? Antes que o indivíduo entre na prática médica. E defendemos que ele também tenha a condição de fazer a residência médica, passe um treinamento mais adequado. E não temos nada contra o exame do progresso. Achamos que é uma técnica que as escolas devem fazer, não o governo. Então, isso que eu gostaria de dizer e obrigado pela atenção de vocês.